Bom dia, meu querido amigo irmão. Deus abençoe a tua vida. Com muita alegria e na presença de Jesus, que eu estou aqui contigo mais uma vez para continuarmos a meditar na vida, obra e ordem do nosso Senhor Jesus. Nós estamos nessa caminhada aqui toda quinta-feira, nesse canal Novo e Vivo Caminho. Meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus, moro em Brasília, Distrito Federal. E eu convido você, antes de tudo, a assinar o nosso canal e passar a receber e acompanhar as ministrações que semanalmente nós estamos postando aqui. Hoje, dando continuidade a essa meditação sobre a pessoa bendita de Jesus, nós vamos meditar numa terceira verdade de 8 verdades que nós estamos refletindo na Bíblia a respeito de Jesus. E essa terceira verdade, ela declara que a vida de Jesus foi perfeita e irrepreensível. Então, Jesus viveu uma vida perfeita e irrepreensível. E um dos textos que nós vamos meditar aqui é o que está lá na primeira epístola, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Aqui é um trecho de uma fala de Pedro, dizendo que Jesus nos deixou exemplo, né, para que a gente siga as suas pegadas, as suas pisadas. E esse Jesus que nos serve de modelo de vida, ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, em sua fala, né? Então, veja que aqui são duas coisas, o ato, né, e a fala, as ações e as palavras. Em nenhuma dessas duas coisas Jesus foi achado em falta, né? Ele foi íntegro nas ações e foi íntegro nas palavras. A gente conhece aquele ditado, né, popular de que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Esse ditado ele não se aplica a Jesus Cristo, porque você pode garantir sucesso se você fizer o que ele faz e se você fizer o que ele fala, porque existe uma correspondência 100% entre o que ele faz e o que ele fala. Então, Jesus, ele foi perfeito, ele viveu uma vida de integridade nesse sentido, né? De ser honesto, de ser justo. Ele não cometeu pecado. Nenhuma atitude de Jesus teve esse caráter pecaminoso, esse caráter maligno, mal intencionado que as atitudes humanas têm, né? E as atitudes das trevas têm também, né? Então Jesus não tinha isso, não teve isso. E lembre-se que nós estamos meditando numa trajetória, né, aqui da vida de Jesus. Nós já falamos da eternidade de Jesus, já falamos da encarnação de Jesus no corpo físico, e agora nós estamos avançando para o estilo de vida que ele desenvolveu aqui enquanto estava na Terra, né? E esse estilo de vida foi uma vida perfeita e irrepreensível. E ele tinha que viver uma vida dessa forma, como a representação, a concretização da profecia do Velho Testamento, do Cordeiro de Deus, puro, imaculado, que tira o pecado do mundo. Então ele teve que viver uma vida dessa forma, e de fato ele viveu dessa forma. E com isso ele se tornou um intercessor qualificado por nós. E esse texto de 1 Pedro 2,22 diz também que nem dolo algum se achou em sua boca. Dolo é uma palavra que pode ser traduzida por má fé, má intenção, né? Pegadinha, vamos dizer assim, né? Não se achou na boca, na fala de Jesus. O que ele falava era sim, sim, não, não, como ele mesmo ensinou. E o que passa disso é do maligno. Então Jesus não tinha duas conversas, duas palavras. Ele tinha uma palavra só, e essa palavra é autorizada, confirmada pelo Pai. Então Jesus, ele não tinha dolo, má fé nas suas palavras. Não tinha duas conversas. Não tinha manipulação nas suas palavras.
ele era verdadeiro e puro na sua fala, né? O Salmo 45, profeticamente, ele anuncia isso. Diz que tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Então, o falar de Jesus era cativante, envolvente. Por quê? Porque era genuíno, era puro, né? O falar de Jesus trazia as respostas espirituais que a humanidade precisava ouvir e precisa ouvir ainda hoje, né? Então, me lembro aqui dos guardas, quando de uma certa vez foram prender a Cristo. E Jesus estava pregando, né, a um grupo de pessoas. E os guardas chegaram para prender a Cristo e começaram a ouvir aquela palavra e voltaram de mãos vazias para aquelas pessoas que tinham enviado, né? E quando foram questionados, eles disseram: nunca ninguém falou como este homem, né? Então imagina quanta graça existia nos lábios de Jesus, na fala de Jesus, na expressão de Jesus. Então nós que somos seguidores de Cristo, ainda que você não tenha uma fé cristã, você que está me ouvindo, mas sem dúvida nós podemos olhar para Jesus e nos referenciar nele para a conduta de vida, mesmo que não tenha um caráter religioso, espiritual, né? E como nós estamos precisando de pessoas hoje que tragam cura em suas palavras, que tragam remédio em suas palavras, que tragam mansidão, que tragam conciliação em suas palavras. Nós estamos num tempo de palavras duras, de grosseria, de desumanidade, de xingamento. Nós estamos num tempo onde as palavras são usadas da maneira mais inadequada possível. Isso no pessoal, no virtual, na internet, em todos os meios, né? As pessoas estão completamente destemperadas, porque falta a elas essa doçura de Jesus, essa simplicidade, essa mansidão e essa integridade de Jesus na sua fala. E que eu e você sejamos pessoas diferentes no meio de um mundo tão conturbado, confuso, esquisito, que a gente possa ser fonte de boas palavras nessa geração. Amém? Então, Jesus não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. A sua vida foi perfeita e irrepreensível não porque ele vivia numa redoma, não porque ele era intocável, pelo contrário, Jesus vivia no meio do povo, as multidões o apertavam, né? o comprimiam enquanto ele percorria durante a fase pública do seu ministério. Então Jesus ele não era isolado, né? E essa vida perfeita e irrepreensível não é porque ele vivia encastelado ou, né, num monastério. Não, pelo contrário, ele era um homem do povo, né? E essa vida perfeita e irrepreensível também não foi porque ele não foi tentado. Pelo contrário, a Bíblia diz claramente que ele foi tentado em todas as coisas. A diferença é que ele não cometeu pecado. Eu quero ler aqui um texto de Hebreus, capítulo 4, os versículos 14 e 16, que diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Aleluia! Então aqui o autor de Hebreus declara expressamente: ele foi tentado em todas as coisas. Aqui não deixou nada de fora. Toda sorte de tentação Jesus enfrentou. Aqui o autor enfatiza: foi tentado à nossa semelhança. Da mesma forma que eu e você somos tentados, Jesus também foi tentado, né? Mas sem pecado, né? Então, o pecado não está em ser tentado. O pecado está em ceder à tentação, em corresponder às sugestões que a tentação traz à nossa vida, né?
Então, por termos um intercessor que sabe o que é ser tentado, que sabe o que é ser instigado, né, pela tentação, mas ele venceu, nós temos um intercessor qualificado, não temos um Deus distante. Nós temos um Deus que tornou-se homem, no sentido mais integral da palavra. Homem num corpo físico, né? Então, ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é padecer a luta da tentação. A diferença é que ele venceu em todas as suas lutas. E com essa vitória ele garantiu autoridade, né, para ser o nosso intercessor qualificado. Aleluia. Então, ele poderia ter pecado, mas ele nunca pecou. Ele escolheu obedecer. Ele escolheu negar a si mesmo e obedecer ao Pai. Em tudo, Jesus honrou o Pai, vivendo uma vida perfeita e irrepreensível. O livro de Romanos ele trata mais detalhadamente dessa questão de Jesus vivendo uma vida sem pecado, né? O Paulo, com muita graça, ele faz uma comparação entre o primeiro Adão, né, pai de toda a raça humana, e o último Adão, que é Jesus Cristo, né? Então, Paulo ele coloca, né, as falhas do primeiro Adão em contraponto com as vitórias do segundo Adão, que é Cristo. Você pode ler isso lá nos capítulos 4, 5 de Romanos, né? Está bem comparado essas situações. Mas o que eu quero resumir aqui é que o primeiro Adão, ele perdeu a luta contra o pecado nesse corpo físico, né? Nesse corpo humano físico, ele perdeu a luta contra o pecado. Então, era justo, era devido, era cabível que nesse mesmo corpo físico, o último Adão, que é Jesus, né, vencesse a luta contra o pecado. Se você for ler Romanos 8, é justamente isso que Paulo está colocando ali. Ele condenou o pecado num corpo à semelhança do corpo pecaminoso, né? Ele condenou o pecado, porque ele venceu toda a tentação e assim ele pôde ir até aquela cruz e levar sobre si todas as nossas dores, enfermidades, toda maldição, toda tranqueira espiritual, moral, né, e física, inclusive, que oprimia a raça humana. Jesus se tornou esse intercessor qualificado, porque justamente ele nunca pecou. E a razão dele nunca ter pecado não é porque ele tinha uma natureza divina, né, somente, né, mas sim porque ele escolheu em tudo obedecer ao Pai. Então é como eu já falei, nós seremos tentados enquanto estivermos caminhando nessa terra, respirando, né? Nós seremos tentados. A nossa escolha diária tem que ser a obediência, tem que ser negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Assim nós teremos vitória em todas as coisas. Então, queridos, resumindo essa meditação de hoje, eu quero destacar essa verdade. A vida de Jesus foi perfeita, foi irrepreensível. E isso o qualifica como intercessor por toda a humanidade. Um intercessor confiável, que a gente pode chegar e pode obter dele graça para a ocasião oportuna. A ocasião oportuna que eu e você precisamos de graça, a principal delas é quando somos tentados. O Senhor nos socorre, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos fortalece e nos dá estratégias para sair das situações de tentação. E nós também obtemos graça, né, por aquilo que nós pedimos, necessitamos. Nós podemos chegar a Ele porque sabemos que Ele nos entende. Todas as angústias humanas, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, relacionais, sociais, mentais, toda e qualquer angústia humana, Jesus conhece, porque Ele sofreu na pele todas elas. Então você pode ter plena confiança. Se achegue a Deus com confiança. Se achegue a Deus sabendo que vai tocá-lo, que vai tocar a sua graça, né? Se achegue a Deus com plena certeza de fé, porque Ele
não despreza o coração quebrantado e contrito. Você vai buscar socorro. Isso o Espírito Santo está te falando nesta hora. Você vai buscar socorro e você vai encontrar socorro nas mãos do precioso e bendito Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Fecha os teus olhos, curve a tua cabeça e o teu coração diante do Senhor e vamos orar. Obrigado, Jesus, pela tua vida, Senhor, que deixou um exemplo vivo, poderoso e real de obediência ao Pai, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, aqui na terra nós queremos fazer. Ajuda-nos, Espírito Santo, a viver uma vida semelhante à vida de Cristo, tendo atitude, disposição interior de negar-nos a nós mesmos e seguirmos a Cristo, tomando dia a dia a nossa cruz. Senhor, eu te peço que nesta hora seja renovada fé no coração de todos aqueles que ouvem essa palavra, para que se acheguem com confiança diante do trono da graça. Desfaz toda incredulidade, Senhor, desfaz toda timidez, toda falta, Senhor, de confiança, toda acusação, toda culpa seja desfeita em nome de Jesus, e que cada um que ouvir essa palavra se achegue hoje ao trono da graça com confiança, e assim seja fortalecido, renovado, abençoado, transformado pela tua glória. Assim eu oro, Senhor, assim eu te agradeço por esta hora, Senhor, por este momento de milagre, Senhor, na vida de todos aqueles que ouvem essa palavra, Senhor. Assim nós te agradecemos por esta palavra viva em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Glória a Deus. Obrigado por ouvir essa palavra, obrigado por me suportar em amor. E eu peço a você que, se essa palavra fez sentido para você, que você repasse para aquelas pessoas que estão perto de você, que você possa ser um semeador da boa palavra de Deus. Amém? Com a graça do Senhor, com a permissão dele, se Deus quiser, na quinta-feira que vem, nós continuaremos meditando na vida, obra e ordem de Jesus. Deus te abençoe, tenha um bom restante de semana e seja luz.